Você ainda acha que o Congresso manda alguma coisa nesse país? Tá na hora de você acordar. O deputado Marcel Van Hatten escancarou tudo no plenário, sem rodeios e sem meias palavras. O que ele disse é simplesmente revoltante, pessoal. O Supremo Tribunal Federal tem um líder do governo, Flávio Dino. O governo tem um interesse lá, senador Davi. É o Flávio Dino que cuida. O senhor não acha engraçado? O senhor não acha curioso? O senhor não acha, senador Davi Alcolumbre, no mínimo suspeito? Flávio Dino, o ex-ministro do Lula, ex-governador comunista, virou praticamente agora o chefe do Supremo Tribunal Federal. Senador Davi sabe, se não me contradiria e diria: não, senador Flávio Dino não é líder do governo do Supremo, não. Flávio Dino está fazendo isso para ser correto com as emendas. Mas não, senador Davi não me responde e não vai responder, porque ele sabe, as paredes todas aqui sabem desse Congresso Nacional, está a serviço mais do que do Lula, do próprio Supremo, para colocar de joelhos um senador eleito pelo estado do Amapá e que é presidente do Senado da República e do Congresso Nacional. E adivinha? Tudo que interessa ao governo Lula cai nas mãos dele. Mas claro, é só uma coincidência, né? E não só ele, mas todos os 81 senadores e todos os 513 deputados federais. O senador Davi Alcolumbre e os demais líderes do Congresso Nacional fazem de conta aqui e não se queixam do abusador. E o pior, o Senado, que deveria estar botando ordem na casa, se ajoelha diante do STF e aceita calado esse absurdo. Deixam que o abusador os abuse, continuem fazendo aquilo que quer, aliás, batem palmas, vão às posses das suas excelências nos tribunais e lambem as suas botas. Parlamentares sendo perseguidos, censuras escancaradas, brasileiros sendo humilhados e os caras batendo palmas para isso. E o que eu vou te mostrar agora é um escândalo que a grande mídia não tem coragem de expor. Ajoelham-se diante deles. Então já deixa aqui seu like, porque isso precisa alcançar aí o maior número de pessoas possível. E comenta aqui embaixo o que você acha dessa vergonha que está acontecendo aí no nosso Brasil. Por que cai tudo com Flávio Dino? Não é coincidência que ele esteja fazendo o serviço sujo do Lula, tanto para perseguir parlamentares, como para deixá-los, e também a Vossa Excelência, de joelhos diante dele? Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, caros colegas parlamentares, deputados e senadores. Recentemente, Vossa Excelência disse em uma entrevista que o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal causaria problemas para o Brasil. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal é hoje o problema do Brasil. O maior problema que nós enfrentamos hoje é justamente a hipertrofia de um tribunal que se acha outra coisa. Um tribunal que não se comporta como deveria se comportar uma corte. Este Congresso Nacional, ao tratar desse PRN 01/2025, na verdade, se submete a um balcão de negócios criado pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e todos os demais parlamentares como se menores fossem. Nós não deveríamos estar aqui nos submetendo a esta ditadura da toga. Não obstante, aceitamos, não eu, mas o conjunto dos parlamentares que representam os líderes desta casa, que propõem um projeto desse. Nós, como poder, nos submetemos a ser um subpoder de um hiperpoder, que é o Supremo Tribunal Federal. Por isso, peço a Vossa Excelência que reconsidere a manifestação feita à imprensa e que trate de colocar em pauta um dos inúmeros pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, pois eles estão humilhando Vossa Excelência. Eles estão humilhando cada um dos deputados e senadores aqui, e eles estão torturando brasileiros que hoje estão enfrentando todo tipo de injustiça, perseguidos políticos que são. Senador Omar Aziz, tem que acabar isso no Brasil.
O que nós estamos vendo como pessoas que há mais de 2 anos estão presas, pessoas com tornozeleira eletrônica, pessoas torturadas, colocadas em solitária, pessoas que estão enfrentando todo tipo de abuso judicial sem o devido processo, graças à omissão do Senado da República. A verdade, senador Marcos Pontes, senadora Damares, que nos dão a honra da presença nessa sessão do Congresso Nacional, a verdade é que sei que Vossa Excelência são exceções, mas a verdade é que o Senado é o grande culpado, pela situação que vive o nosso país. E tudo por quê? Por dinheiros. Tudo por quê? Por emendas parlamentares. Peço, senhor presidente, se me agregue o tempo de líder do Novo para que eu possa concluir a minha fala. Tudo por quê? Porque, infelizmente, uma vida humana aqui nesse país está valendo menos, tanto dos perseguidos políticos como daqueles que estão nas ruas, sendo abatidos por criminosos nessa onda de insegurança, porque o Brasil passa. As vidas dos brasileiros valem menos do que os negócios que se fazem aqui nesta Casa Legislativa, a começar pelo Senado da República, mas infelizmente também incluindo-se a Câmara dos Deputados. Eu, Sargento Faur, muitas vezes tenho vergonha de dizer que estou no Congresso Nacional, não pelos meus atos, nem por aqueles que me acompanham nas minhas defesas, mas em virtude da casa que nós representamos estar tão mal avaliada e tão pouco preocupada com isso. Porque uma coisa é o Congresso Nacional ser mal visto, outra coisa é aqueles que o compõem não quererem que ele seja bem visto, não trabalharem para que o Congresso Nacional tenha a reputação que o povo brasileiro, que este Congresso representa, merece. Mas, como disse, apesar de por vezes ter vergonha, em tantas outras tenho orgulho de dizer que ombreio aqui com parlamentares de princípios, parlamentares que não deixam de lutar até o fim, como é o caso da minha colega deputada Adriana Ventura, que está aqui no plenário, nossa líder do Novo. Graças ao trabalho de Adriana Ventura e de alguns outros parlamentares, não muitos, mas alguns outros parlamentares, que nós conseguimos retirar uma excrescência desse projeto de resolução. Queria esse projeto a criação de uma nova estrutura administrativa no âmbito do Congresso Nacional, com o objetivo de censurar os trabalhos técnicos realizados pelas consultorias de orçamento, tanto da nossa Câmara dos Deputados como do Senado da República. Graças ao trabalho de Adriana Ventura, do Partido Novo, de outros parlamentares, de entidades da sociedade civil que querem transparência e querem a correta utilização dos recursos públicos, que todo o artigo que esculhambava a estrutura administrativa do Congresso Nacional ao ponto de obliterar as estruturas presentes já na Câmara e no Senado, foi graças a esse trabalho que esse artigo inteiro foi excluído deste projeto. Então, sim, há algo a se comemorar, mas é uma pena. É uma pena, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, é uma pena que este Senado da República e esta Câmara dos Deputados, ou seja, este Congresso Nacional, esteja hoje ajoelhado diante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um líder do governo Lula, Flávio Dino. É coincidência, senador Efraim, que tudo que interessa ao governo Lula caia nas mãos do, eu diria até senador, mas não é, ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino? Cai tudo na mão dele. É coincidência? Que sorteio é esse? É o líder do governo no Supremo Tribunal Federal. O governo tem um interesse lá, senador Davi. É o Flávio Dino que cuida. O senhor não acha engraçado? O senhor não acha curioso? O senhor não acha, senador Davi Alcolumbre, no mínimo suspeito?
Por que cai tudo com Flávio Dino? Ex-ministro do Lula, ex-comunista, que nunca deixa de ser, disse ele mesmo. Aliás, ex-senador que agride a imunidade parlamentar a autorizar não só contra mim, mas contra outros parlamentares, que a Polícia Federal os investigue para os indiciá-los depois por utilização da palavra na tribuna. Não é coincidência que ele esteja fazendo o serviço sujo do Lula, tanto para perseguir parlamentares, como para deixá-los, e também a Vossa Excelência, de joelhos diante dele? Deputado Chico Alencar, chegamos a um ponto em que, sinceramente, como se diz no popular, o poço tem alçapão. O Senado sabe, porque senão diria que não é verdade o que digo aqui. O senador Davi sabe, senão me contradiria e diria, ele não, o senador Flávio Dino não é líder do governo do Supremo, não, ele tem independência, não, o senador Flávio Dino está fazendo isso para ser correto com as emendas, mas não, o senador Davi não me responde, não vai responder, porque ele sabe, as paredes todas aqui sabem desse Congresso Nacional, que Flávio Dino está a serviço do Lula, e está a serviço mais do que do Lula, do próprio Supremo, para colocar de joelhos um senador eleito pelo estado do Amapá e que é presidente do Senado da República e do Congresso Nacional. E não só ele, mas todos os 81 senadores e todos os 513 deputados federais. É um nível de vergonha tão grande, é um nível de humilhação tão grande, que esse Congresso Nacional não chega nem a se queixar da humilhação que lhe acomete. O senador Davi Alcolumbre preside essa sessão como se estivéssemos em tempo de normalidade, aprovando um projeto de resolução que certamente, diria, é de iniciativa do Congresso, não é do Supremo. O senador Davi Alcolumbre e os demais líderes do Congresso Nacional fazem de conta aqui e não se queixam do abusador. Deixam que o abusador os abuse, continuem fazendo aquilo que quer e ainda fazem de conta que vivemos numa normalidade. Aliás, batem palmas, vão às posses das suas excelências nos tribunais e lambem as suas botas, ajoelham-se diante deles, pedem favor, inclusive, e muitas vezes constrangidos por telefonemas, também fazem favores para os ditadores da toga. Que vergonha esse nosso Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. É isso aí, pessoal. A verdade é que o Congresso virou um puxadinho do Supremo e a gente está assistindo de camarote a democracia ser esmagada. Tá tudo aí, escancarado para qualquer um ver. Parlamentares de joelhos, juízes mandando e desmandando no país e o povo sendo tratado como idiota. E a famosa pergunta é: até quando? Até quando essa gente vai pisar na Constituição sem nenhuma consequência? Marcel Van Hatten meteu o dedo na ferida e falou o que ninguém tem coragem de dizer, com exceção de alguns aí, é claro. E o que acontece? Silêncio total na mídia, porque a verdade incomoda. A verdade destrói narrativas. O Senado, que deveria defender o povo, se vendeu por emenda parlamentar. E quem paga essa conta? Cidadão de bem, que trabalha, que paga os impostos e que vê a sua liberdade sendo arrancada aos poucos. Mas aqui a gente não se cala. Se você chegou até aqui, já sabe que essa verdade não pode morrer nesse vídeo. Então agora é com você. Comenta aqui o que você acha dessa vergonha, compartilha esse vídeo nos grupos, porque quanto mais gente souber disso, mais difícil vai ser para eles continuarem essa farsa. Vamos aí juntos mostrar que o Brasil ainda tem voz.